O local mais comum de aparecer uma hérnia de disco é na sua lombar. Isso porque essa região, além de receber muitas cargas, muito impacto no nosso dia a dia, também é bastante móvel. Mas você sabia que a grande maioria das pessoas que têm uma hérnia de disco não sabe? Pois é, as hérnias, na sua maioria, são assintomáticas, ou seja, quem tem não tem nenhum sintoma, nem dor, nem nada. Vamos entender melhor por que isso acontece e conversar um pouco mais sobre hérnia de disco lombar. Entre as vértebras, que são os ossinhos da nossa coluna, fica um disco. Esse disco tem a função de amortecer os impactos e diminuir o atrito entre um osso e o outro. Quando há uma grande pressão entre o osso de cima e o osso de baixo, ou esse disco já apresenta algum desgaste ou alguma lesão, pode haver a formação de uma hérnia. Existem 3 níveis de hérnia e isso vale para qualquer altura da nossa coluna, desde lombar, cervical, torácica. O primeiro nível é uma protusão, que é quando o disco forma uma barriguinha, mas não chega a romper. O segundo nível é uma extrusão, que é quando a parte interna desse disco vai para fora, mas ele também não chega a romper. E no terceiro nível é o que chamamos de uma hérnia sequestrada, que é quando essa parte interna também vai para fora, só que há um rompimento desse anel fibroso, que é a parte externa, a parte de fora desse disco. Como estamos falando de lombar, a região onde é mais comum aparecerem as hérnias é entre as vértebras L4 e L5 e L5 e S1. Elas aparecem mais comumente em homens entre uma faixa de idade de 30 e 50 anos. Outros fatores de risco são o peso. Quanto maior, mais carga, mais impacto você gera nos discos e maior é a chance de uma hérnia. A ocupação, dependendo do tipo de trabalho que você exerce, por exemplo, trabalhos braçais ou com movimentos muito repetitivos, também a possibilidade é maior de desenvolver uma hérnia. E claro, a genética. Algumas pessoas, infelizmente, herdam essa predisposição maior de vir desenvolver uma hérnia de disco. O sintoma mais comum de uma hérnia lombar é a famosa dor ciática, aquela dor chata e irradiada que se estende dos glúteos, coxa, perna, às vezes até os pés, e pode estar associada também com dormência, formigamento, às vezes até fraqueza muscular. Mas embora isso seja muito comum, ter uma hérnia de disco não significa ter dor ciática, assim como ter dor ciática não significa que você tenha uma hérnia de disco. Mas o mais comum ainda é você ter uma hérnia de disco, principalmente na lombar, e nunca ficar sabendo disso. Às vezes, quando você vai ao médico e eventualmente ele pede algum exame de imagem, aparece lá uma hérnia de disco, sendo que você nunca teve sintoma algum. Mas o que acontece nessas situações é que às vezes por um desgaste natural do seu corpo, devido à idade, ou algum movimento um pouco mais repetitivo, mais brusco que você fez, você pode ter gerado uma pequena hérnia desse disco, só que se ele não está comprimindo nenhum nervo, você também não vai sentir nada. E na grande maioria das vezes o seu próprio corpo consegue reabsorver essa hérnia e aí você não vai ficar nem sabendo. O que você pode fazer para evitar uma hérnia lombar é exercícios. Manter o tronco forte, bem alongado, ajuda a sustentar melhor o peso da sua coluna. Postura. Manter a sua coluna alinhada ajuda a diminuir a carga, a pressão lá nos seus discos. Então procure manter a sua coluna sempre alinhada, especialmente quando você passar muitas horas sentado ou em pé. E quando for levantar pesos do chão, procure fazer a força com as suas pernas e não com as suas costas. E o seu peso? Controlar o seu peso também ajuda a diminuir essa pressão nos seus discos. E se você está com uma crise de hérnia lombar, a primeira coisa que você deve fazer é ir ao médico, verificar a necessidade de tomar alguma medicação. Só depois você pode começar a fisioterapia. Mas preste atenção, os exercícios em casa só devem ser feitos de forma preventiva ou então após uma crise. Quando você está na crise, quando você está com dor, você não deve fazer exercícios sozinhos em casa de jeito nenhum. Você pode piorar a sua lesão. As cirurgias são sempre a última das opções no tratamento de hérnia de disco.
A grande maioria se resolve sozinha com a prática da fisioterapia, das medicações, em até 2, 3 meses. Ficou com alguma dúvida ainda em relação à hérnia de disco lombar? Deixe aqui nos comentários. Muito obrigada por assistir e até semana que vem!